E aí, pessoal, beleza? Tudo certo? Vamos começar então o nosso curso de cálculo diferencial integral. A gente vai ver por algumas semanas, né, assuntos relacionados a essa matéria. E dentro de cálculo tem três principais assuntos que a gente vai ver. A gente vai ver limites, derivadas e integral. Principalmente derivadas e integral. Daí o nome do curso, cálculo diferencial, que vem de derivadas, e integral. A parte de limites que a gente está vendo aqui é mais para dar suporte, para entender muito bem como que trabalha com derivadas. E derivadas depois vai nos ajudar a entender como que se trabalha com integral. Então a parte de limite não é o foco do curso, mas a gente precisa entender para conseguir entender a parte de derivadas. Essa primeira videoaula que eu vou gravar para vocês aqui, eu trago dois probleminhas motivadores de como que a gente pode entender limites, do porquê de como que ele surge para a gente. Esses dois probleminhas é um relacionado à reta tangente a uma curva e um segundo probleminha relacionado à velocidade instantânea. São esses dois problemas que vai motivar e vai nos fazer entender do porquê do estudo de limites. Os dois problemas têm a ver com derivadas, mas a gente ainda não vai ver derivada. Vai ter essa ideia, mas a gente vai ver principalmente a parte de limites. Então vamos lá? Para começar, eu tenho primeiro uma pergunta para vocês. Tem três retas, ó. Vê a figura aí. Tem um círculo e uma outra curva. E tem três retas azuis aí que eu chamei de R, S e T. Quais dessas três retas vocês consideram que são tangentes à curva? Pensa um pouquinho. A R, a S e a T. Pelo que vocês aprenderam no ensino médio, a gente vê mais a tangente a uma circunferência. Então a gente vê que a definição lá é uma reta é tangente a uma circunferência se ela toca ela em exatamente um ponto. A reta R, portanto, é uma reta tangente. Isso, beleza. Agora, olha ali na outra curva, que tem reta S e reta T. Repare que a reta T não toca a curva num ponto só. E a reta S toca a curva num ponto só. Só que, apesar disso, visivelmente, pensando na mesma ideia da circunferência, a reta S, apesar de tocar num ponto só, ela com certeza ela não é tangente, ela está cruzando a curva ali, né? Já a reta T, apesar de tocar num outro ponto lá na frente, ela é uma reta que tangencia a curva. A gente tem que pensar mais na região vizinha a esse ponto. Então, o que eu quero mostrar para vocês aqui? É mostrar uma nova definição de reta tangente. Não necessariamente a reta para ser tangente ela tem que tocar a curva num ponto só, certo? Ela tem só que tocar num ponto só com relação aos vizinhos dela ali. Então a reta T é uma reta tangente. Beleza? E a reta S não é. Então primeiro a gente tem que ter essa ideia de tangência, que a gente vai ver muito problema de reta tangente a uma curva. Então vamos lá. Primeiro probleminha, que é o problema da reta tangente, é o seguinte, ó. Encontre uma equação da reta tangente à parábola y igual a x quadrado no ponto P, 1, 1. Repare no seguinte, ó. Essa curva que eu desenhei aí, em azul, é a equação, o gráfico da curva y igual a x quadrado. E essa reta vermelhinha que está ali, ó, passando pelo ponto P, 1, 1, é a reta cuja equação a gente quer determinar. É uma reta que tangencia a curva no ponto P, 1, 1. Para a gente determinar essa reta tangente, a gente precisa saber qual que é a inclinação dessa reta. Né? Olha só, você sabe um ponto dessa reta. Você sabe que essa reta tem que passar pelo ponto 1, 1. Esse ponto ela tem que passar. Mas e a inclinação dela? Quantos graus ela faz aqui, ó, com o eixo x? Né? Vocês devem lembrar lá de geometria analítica que a principal uma das principais maneiras de se determinar a equação de uma reta é tendo dois pontos, é uma possibilidade, ou então tendo um ponto só e a inclinação da reta, que é o que a gente vai fazer aqui.
A gente sabe o ponto, P11, mas não sabe a inclinação. Para a gente determinar essa inclinação, a gente pode fazer o seguinte, ó. Pensa na curva y igual a x², com o ponto P11, então a minha reta tem que passar por esse P11, e vamos pensar num outro ponto em cima da própria curva. Eu peguei aqui um x². A nossa curva era y igual a x², né? Então aqui, se eu der um x, o y do ponto tem que ser x². Se eu pensar numa reta que passa por esses dois pontos, isso aqui não vai ser uma reta tangente, vai ser uma reta secante. Mas pensando inicialmente numa reta secante, não tangente, a inclinação da reta seria, lembra lá da geometria analítica, que vocês devem ter visto no ensino médio, ó. A inclinação, na verdade o coeficiente angular, né, é ΔY sobre ΔX. ΔY seria a diferença dos y dos dois pontos, né? O y do ponto Q menos o y do ponto P. Sobre ΔX, diferença dos x. xq menos xp. Olhando para o nosso gráfico ali, ó, ΔY, então eu pego o x², que é o y do ponto Q, menos 1. Então aqui fica aqui em cima. E o ΔX, a diferença entre os x, x menos 1. Então, o nosso coeficiente angular, para uma reta secante, não tangente, uma reta secante, a minha curva, tem sempre esse tipo de formato, ó, x² menos 1 sobre x menos 1. Certo? Agora, aquilo era uma reta secante. Para a gente descobrir uma reta tangente, a gente pode pensar no seguinte. Vamos pensar nessa reta secante, pensa que esse ponto Q aqui está se aproximando do ponto P. Ou seja, o x desse ponto Q está quase valendo 1. Vamos fazer algumas contas. Ó, a gente tinha chegado nesse valor, né, para o coeficiente angular. Aí você pode pegar uma calculadora e testar aí, ó. Coloca um x igual a 2. Então imagina que o ponto P está no x igual a 1, o ponto Q no x igual a 2. Então você taca aqui na fórmula, ó, que a gente demonstrou ali, você vai calcular que o coeficiente angular seria 3. Se a gente reduzir um pouco, ou seja, aproximar esse ponto Q do ponto P, vamos para o 1,5 aqui, ó, um pouco mais próximo do ponto P. Você taca aqui na formulinha que a gente demonstrou ali atrás, você vai chegar numa inclinação, num coeficiente angular 2,5. Depois diminui um pouco mais, 1,1, joga na relação que a gente descobriu, tá 2,1. E assim vamos reduzindo, ó. Lembra que o ponto P tem coeficiente, tem x igual a 1, então o ponto Q ele vai, para ser uma reta secante, ele vai ficando bem próximo de 1 aqui, ó. Olha como é que ficou o coeficiente angular. Olha só como é que ele vai mudando pouco com o tempo, com essa redução do x dele. A gente poderia também ter pensado que o ponto Q está antes do ponto P. Se ele estiver antes, então a gente tem que ir aumentando o x dele até chegar no 1, para ver como é que vai se comportando o coeficiente angular aí. Então se eu jogo 0, jogo na conta, calculo, dá 1. Se eu jogo 0,5, 1,5. Bem próximo de 1, 0,999. Olha como é que ficou o coeficiente angular, 1,999. Então, reparem no seguinte, nessas duas tabelas. Ó. Quando o x desse ponto Q se aproxima de 1, mas um pouquinho maior que 1, ó, olha como é que ficou o coeficiente angular, 2,001. E se o x do ponto Q se aproximar do 1, ou seja, se aproximar do ponto P, mas um pouquinho menor que ele, deu 1,999. 2,001 e 1,999 são números bem próximos, né? Tudo nos leva a crer que esse coeficiente angular, se o ponto Q tendesse ao ponto P, daria 2. Então, olha como é que a gente escreve, ó. Primeira vez que vocês estão provavelmente vendo essa notação, né? Limite de quando o ponto Q tende ao ponto P do coeficiente angular é igual a 2. Tudo nos leva aqui que é 2. E a gente vai ver mais para frente que realmente é 2. Ou, em vez de escrever assim, a gente pode escrever nesse formato. Ó. Limite quando x tende a 1, daquela formulinha nossa, é igual a 2. Esse é o símbolo que a gente vai usar para limite. Então é sempre limite x tendendo a alguma coisa de uma fórmula. Beleza? De uma função.
Bom, se for 2, então como é que a gente descobriria a equação da reta, que é o que a gente quer? Lembra da equação, da relaçãozinha lá do ensino médio, ó. Y menos y0, mx menos x0, aquele famoso ioiô michoxô, né? Pelo menos foi uma técnica que me ensinaram para guardar essa forma. O y0 e o x0 são o x e o y de pontos que você conhece da sua reta, e m é o coeficiente angular dela. No nosso caso, o x0 e o y0 valem 1. E o coeficiente angular vale 2, que a gente descobriu que tenderia a valer 2. Fazendo essa conta, né, jogando para lá, para cá, a gente chega então que essa é a equação, ó, 2x menos 1 é a equação da reta tangente ao gráfico da função y igual a x², no ponto 1, 1. Beleza? Então esse é um dos primeiros probleminhas que a gente vai ver aqui. O segundo problema é um de velocidade. Então, suponha que uma bola é lançada de uma altura, coloquei 1000 metros aí, mas não importa quantos metros são, acima do solo. Qual que é a velocidade instantânea da bola após 5 segundos, supondo desprezível a força de resistência do ar? Então eu fiz um esqueminha aqui para desenhar a situação. Ó. Então tem uma bola, eu coloquei que ela vai sair do zero. Eu considero que o zero é onde ela está saindo. E aí a distância vai aumentando para baixo. Certo? Então a gente solta ela, espera 5 segundos e aí eu quero saber qual que é a velocidade dela depois desses 5 segundos aí. Lembrando que a nossa gravidade aqui é de 9,8 metros por segundo ao quadrado, né? Bom, a gente tem como resolver isso aí tranquilamente com as fórmulas de física que vocês viram no ensino médio, mas eu estou querendo resolver de outro modo. Eu estou supondo que a gente só sabe a fórmula da distância percorrida pelo objeto e fórmula de velocidade média. Então eu não vou usar a fórmula de velocidade já direto, certo? A relação que a gente tem é aquele... Já ouvi falar com fórmula do sorvetão, não é? Que seria S, S0 mais E0t mais A sobre 2t ao quadrado. No nosso caso, o S0, ou seja, a distância inicial, 0, a velocidade inicial, 0, a nossa aceleração e aceleração da gravidade, 9,8, sobre 2t². Simplificando isso aqui, então a gente chega que o deslocamento da bola é sempre dado por 4,9t². Ou seja, depois de 1 segundo, quanto que ela andou? 4,9 vezes 1 ao quadrado. Daria 4,9 metros. Depois de 2 segundos, 4,9 vezes 2 ao quadrado. 4,9 vezes 4 vai dar quase 20 aí. 19,6 provavelmente. E assim por diante. Então esse é o deslocamento que a gente tem. E aí a gente sabe que a velocidade média de uma bola, ou de qualquer objeto, na verdade, é ΔS por ΔT. Certo? Diferença do espaço percorrido sobre a diferença de tempo, sobre o tempo, no intervalo que ela levou para percorrer essa distância. Qual que é o problema de calcular a velocidade instantânea que a gente quer aqui? É que a gente não tem esse ΔS e esse ΔT. A gente tem só o tempo. Ó, quero a velocidade nos 5 segundos. Não quero entre 5 e 5,1. Não quero saber a velocidade média dela, eu quero saber a velocidade instantânea. Vamos supor que eu quisesse calcular a velocidade média entre um tempo de 5 até 5,1 segundo. Então, ó, eu calcularia a distância percorrida sobre o tempo que ele levou para percorrer essa distância. A distância percorrida, bom, 4,9 vezes 5,1 ao quadrado. Lembra que era 4,9 vezes x²? Então, vezes tempo ao quadrado, aliás. Então, 4,9 vezes 5,1 ao quadrado seria a distância final, e a distância inicial, 4,9 vezes 5 ao quadrado. Faço a diferença dele sobre a diferença do tempo. Se você fizer essa conta, isso aqui é o de menos, isso aqui você pega o calculador e faz, daria uma velocidade média de 49,49 metros por segundo. Então, essa seria a velocidade média, não a velocidade instantânea. Essa é a velocidade média entre o tempo de 5 e 5,1 segundos. Não é o que a gente quer ainda. Coloquei aqui pra gente uma tabelinha para a gente ver como que vai se comportando essa velocidade média conforme esse intervalo de tempo vai diminuindo. Ó.
Por exemplo, se eu calculasse a velocidade média entre o quinto e o sexto segundo depois que eu soltei a bola. Jogo ali na ΔS por ΔT, calculo a velocidade média, daria 53,9. Entre 5 e 5,1, jogo lá na formulinha, é o que a gente calculou. É o exemplo que eu dei ali no cálculo, 49,49. Vamos reduzir esse intervalo. 5 a 5,05. 49,245. Reduzo mais, reduzo mais. Repare que ó, a partir de um certo instante ela começa a variar muito pouco essa velocidade média. O intervalo de tempo está bem pequenininho, está 1 milésimo de segundo de intervalo, então está quase instantâneo. Não é instantâneo ainda, mas está quase. E olha qual que é a velocidade média que a gente tem. 49,0049. Tudo nos leva a crer que quando esse intervalo aqui tendesse a zero, ou seja, para a gente calcular a velocidade instantânea, teria que ter um intervalo tendendo a zero. Tudo nos leva a crer que essa velocidade seria de 49 metros por segundo, né? Parece que ela está diminuindo um pouco, e parece que vai chegar no 49 quando tender. Então, olha só, limite quando ΔT tende a zero da velocidade é 49 metros por segundo. Beleza, gente? Então, essa primeira videoaula foi sobre dois probleminhas aí que motiva a gente a entender um pouquinho do porquê que a gente usa limites, né? O principal deles é encontrar retas tangentes à curva, mas também a gente pode pensar em calcular a velocidade instantânea, né? E tem algumas outras aplicações também. Espero que tenha ficado claro. Até mais. Tchau, tchau.